Papo de Comportamento. E como sempre acontece, Edmar vai ler uma história, uma fábula, um conto para a gente então partir para os nossos debates. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Edmar. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Então vamos lá com nossa historinha de hoje. Mestre, quero fazer uma pergunta. Sim. Como faço para não me aborrecer com as pessoas? Algumas falam demais, outras são maldosas e invejosas, algumas são indiferentes, outras são fofoqueiras, e eu sinto ódio das que são mentirosas e sofro com as que caluniam. Viva como as flores, advertiu o mestre. Mas como? Como é viver como as flores? Perguntou a jovem. Repare nessas flores, continuou o mestre, apontando os lírios que cresciam no jardim. Elas nascem no esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. Não é sábio permitir que os erros e defeitos dos outros a impeçam de ser aquilo que Deus espera de você. Precisamos entender que os defeitos deles e não são seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimentos. Exercitar a virtude é rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Você não precisa focar nos erros alheios, justificando assim sua insatisfação com a vida e com as circunstâncias. Tire a boa parte do adubo que chega até você. Seja uma flor cujo aroma é agradável aos que estão ao seu redor. Exale esse aroma. Não deixe que o seu foco esteja no adubo. Muito bom. E como é difícil, né? Como a gente tem uma tendência para ficar olhando para o adubo, né? Mas, é verdade. O pior é deixar ser o adubo. É, exatamente. Mas, assim, realmente é bem interessante isso. Muito interessante. Deixar-se macular pelo adubo. Nós somos mestres em apontar defeitos dos outros, nós somos mestres em criticar, nós somos mestres em mostrar, né, o lado que não nos agrada nas pessoas, mas temos dificuldade para elogiar, para reconhecer. Assim é o ser humano. Eu acho que uma dificuldade horrível que a gente tem é de ficar carregando problema, ficar olhando, como diz a historinha, né, os problemas das pessoas, né, nesse sentido, né, os maus hábitos, as coisas ruins, é delas, deixa com elas, você não vai carregar o negócio da outra pessoa, né? Isso mesmo. E você também não consegue mudar a outra pessoa. Isso, e é um problema, assim, nesse sentido, né, como se fosse uma coisa que cabe principalmente a pessoa querer. Você não vai, né? É muito pessoal isso. Vá fazer o seu, né? Vai resolver os seus problemas que já é de bom tamanho, né? É uma faca de dois gumes essa situação, né? Porque existem as pessoas que têm que ter essa percepção, não deixar ser influenciado pelo problema do outro. Mas também existe a pessoa ou as pessoas que fazem questão de influenciar no outro. E isso às vezes é até inconsciente, né? A pessoa é um adubo e ela não tem essa percepção. Exato. Ela não tem essa percepção. E daí ela vai contaminando, influenciando, enquanto o outro também, talvez inconscientemente, esteja recebendo todo esse exalamento, né, negativo. Então, partir mesmo para o processo de autorreflexão, de busca interior, porque se a gente não buscar no mundo que vive hoje, que somos tão contaminados diariamente, e somos reflexos o tempo todo do outro. A gente pensa que existe uma melhoria, é óbvio que existe,
mas o tempo todo estamos sendo reflexos. Principalmente quando passamos uma maior parte do tempo juntos, né? Isso seja na vida conjugal, seja em amizades, seja em sistema de trabalho. Você passa a ser contaminado por algum comportamento daquelas pessoas que mais você tem convívio e você não vai percebendo. Eu conheço pessoas que trabalham juntos há tanto tempo que parecem ser parentes, de tão natural que seja o comportamento, né? E isso é muito sutil que vai acontecendo, mas é inconsciente. Você vai pegando parte daquele outro ser e você não se percebe. Imagine isso numa relação conjugal. Na família. Na família, né? Que é muito Nós comum. temos atendido nos processos de coaching e às vezes tem pessoas que relatam, eu tenho mais tempo com meu marido do que com minha família. Eu tenho mais tempo de vida, na verdade, com o meu casamento do que com a minha própria família. E isso é uma influência muito forte na vida do outro, que muitas das vezes a pessoa perde a essência e não se percebe. Perde a própria identidade por aquela situação que foi influenciado, inconsciente, foi sendo influenciado, porque num relacionamento, por exemplo, você precisa ir se ajustando para se adaptar. E se você não se der conta da sua própria identidade, você pode chegar a um ponto de perder a sua identidade, a sua essência e ficar, e agora, o que é que eu sou, o que é que eu quero, onde eu vou chegar? Por isso que muitas pessoas vivem nessa interrogação, nessa busca, pelo fato de não se encontrar. De não encontrar essa resposta interior. É isso que é interessante, né? Parece que você, como você não tem a clareza dos seus problemas e de suas soluções, você vai buscar dos outros, né? Exatamente. Você vai procurar. Você não enxerga os seus problemas, isso é interessante. A gente não consegue enxergar os nossos problemas, a gente vai procurar e carregar o dos outros. Nós já vimos situações de pessoas que vivem, por exemplo, em um certo conflito. Mas você trabalha com isso, não dá. Não dá, é fácil resolver o conflito do outro, o meu não. Por quê? Porque você está tão atolado ali naquele lamaçal que como é que você vai conseguir encontrar a solução? Casa de ferreiro, espeto de pau. É bem isso mesmo. Então, é sempre muito importante, né, ter ser autovigilante de si, como também buscar ajuda. Porque às vezes a pessoa pensa que sozinho consegue resolver, mas não é fácil. É muita cobrança diária na nossa vida. É muito difícil, porque você não tem referência, né? Você já está tão naquele ritmo que para você ter uma referência de contraponto aos seus hábitos, ao seu modo de pensar, esse tipo de coisa, para você conseguir isso sozinho, não que não consiga, mas aí você tem que ter alguma referência. Tem que ter alguma referência e é mais tempo, né, que você utiliza para poder se recompor. Além disso. Para poder encontrar aquela resposta. E você às vezes quer ouvir uma coisa, nem sabe bem o que, mas assim, uma palavra de apoio, alguma coisa que seja isenta daquela situação, que seja mais coerente, né? Mais independente, você não consegue, você não tem, porque todo o seu meio é aquilo, né? O seu meio é aquilo, você não consegue enxergar além daquilo. Exato, e as pessoas vão entregar a mesma coisa, né? O que estão acostumadas a entregar. É aí, Ricardo, onde eu acho encantador o processo de coaching, né? Que ele ajuda você a enxergar além do que você vê hoje. E isso é tão encantador porque o profissional coach, ele não lhe diz nada, não lhe diz resposta, ele sempre pergunta e essas respostas estão aí dentro de você. Porém, tem pessoas que não conseguem passar por um processo de coaching. Existem pessoas e o profissional, ele tem que respeitar o limite de cada um, porque esse processo, ele termina sendo uma autocobrança. Você passa a cobrar de você mesmo nova conduta, nova postura ética, novo comportamento, uma nova visão, né? Evitar os julgamentos, evitar
essa desconstrução daquilo que você sozinho construiu e que não vale mais a pena evitar, não, no caso, reconstruir. Então, é muita cobrança de si mesmo, coisas que muitas pessoas não estão habituadas, principalmente quando elas estão habituadas em cobrar do outro. Então, é mais fácil fugir do processo. Porque muitas vezes a pessoa procura uma ajuda para justificar a cobrança que ela faz dos outros. Exato. Né? Então ela quer alguém que ratifique que eu estou certo em cobrar das outras pessoas. Quando ela vai começar a ouvir, sim, e você, né? Aí ela já começa a se incomodar, que é o processo de crescimento, né? Exato. Se você não se incomodar, você não vai crescer, não. Né? Se você não se sentir incomodado, exatamente, você não vai crescer, você não vai mudar, né? Tem coaches que, como nós chamamos os clientes, né? Tem coaches que dizem assim, é uma dor gostosa. Porque você se incomoda, mas ao mesmo tempo você vê uma libertação. Exato. Então é uma dor prazerosa. Mas quando você prefere ficar sofrendo, doendo, sem passar por esse desconforto, talvez seja pior ainda. Porque você não vê a luz no fim do túnel. Você simplesmente vê a escuridão. Então, esse processo de autoconhecimento para encontrar a sua verdadeira essência vale muito a pena. E essa história é bem significativa porque hoje nós vivemos um mundo muito exposto, né, das pessoas, né, em redes sociais, na televisão, né, cada vez mais você sabe de tudo. Então, você tem muita influência, assim, você tem muita facilidade de ficar bisbilhotando a vida das pessoas. Tem muita facilidade de ver os acontecimentos das pessoas, né? Aí pronto, você fica... Em redes sociais é o que mais a gente vê. Tem um monte de gente que me manda convite, mas não curte o que eu posto, né? Por quê? Porque as pessoas estão ali para ver o que você faz. Exatamente. E lhe julgar da forma delas, de certa fazer forma. Um comentário, né? Quer fazer um comentário. Eu não vou comentar para ninguém ver, mas eu acho isso. Então, seu pensamento individual começa a ser uma referência com relação àquela pessoa pelo fato do seu julgamento. E fica cada vez mais difícil fazer o que o mestre diz, né? Sim. Viver como as flores. Viver como as flores, porque você está tão... recebe tanta informação, né? Tanta carga em cima de você e a tendência nossa de ficar olhando o lado negativo é muito forte, né? Muito forte. Impressionante, né? Exatamente. Me chama de novo a atenção aquela pesquisa que diz que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então cada um pode pensar, quem são as 5 pessoas com as quais eu mais convivo? Eu sou a média disso. E quando eu penso nisso, eu me preocupo, né? Então quando o mestre fala, seja como as flores, viva como as flores, né? A flor nasce no esterco, mas não se deixa contaminar pelo esterco, né? Ele exala perfume. Né, suas pétalas são lindas, são limpas, exalam perfume. É muito difícil isso. É muito difícil você exalar perfume o tempo todo, né? Porque o normal do ser humano é se irritar com o outro, conforme a pessoa da história, a pergunta que iniciou a conversa foi: mestre, como faço para não me irritar com as pessoas? Né? Então é muito difícil você não se irritar. Porque é mais fácil você apontar e dizer que a outra pessoa está errada do que você reconhecer que você precisa mudar. Porque quando você muda, o mundo muda. E as outras pessoas você não consegue mudar. A irritação com as pessoas, na realidade, é você botando culpa nas pessoas. Exatamente. É você... julgando culpando elas, né, de alguma coisa. E né? quando você não tem a consciência do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, você termina sendo recíproco naquele comportamento. E vai contaminando outros ambientes também. Né? Saber viver saber viver não é um negócio tão fácil, não. Saber viver, porque exatamente saber viver implica nisso, em você fazer o seu e fechar a porta para as coisas ruins das outras pessoas. Não é fácil. Isso não é fácil. Não é fácil. Tem que ter uma tranquilidade, assim, tem que ter uma clareza, né? Alguma coisa a mais, né? Do que a gente aprende no dia a dia.
Porque ninguém ensina isso a gente. Na escola ninguém nunca ensinou isso. Nunca, ninguém conversa, ninguém fala sobre isso. Não se fala disso. É interessante, né? Nem em casa. Nem em casa. Principalmente se você vê em casa conflitos como esses. Isso. Então ainda é pior, né? É. Porque você fica sem base nenhuma. Outro dia eu estava entrevistando um rapaz que era para participar estava participando do processo de seleção, e a pessoa completamente perdido, 21 anos, e aí eu fui ouvir, né? Eu perguntei quem é você, e ele começou a me contar a história. E casal, filho de pais separados, a mãe alcoólatra. Nossa. E aí a base desse rapaz. Então, com 21 anos, ele não sabe quem ele é, não tinha foco nenhum, nem sabe o que vai ser. Isso fica completamente difícil para conseguir um trabalho, conseguir alguma oportunidade de experiência, mesmo porque a oportunidade que ele teve anterior deu uma semana na cabeça dele que ele não enjoou do trabalho, não deu satisfação e foi demitido, né? Mais de 1 ano na empresa. Então, é a questão comportamental que a gente precisa compreender, que a gente precisa todo dia passar por esse processo de reflexão. Porque se você não tem consciência do seu comportamento, pode ter certeza que os resultados da sua vida estão sendo por base nas suas escolhas. Claro. E a gente está escolhendo todo o tempo. Claro, a gente pensa que não, mas está fazendo isso. Todo momento você está tendo escolha, né? E o resultado da sua vida é com base nas suas escolhas. E a tendência é você escolher o mais fácil, né? Exato. A tendência principalmente sempre... quando quer fugir de algo. Exato, você vai sempre... eu vou enfrentar aquele obstáculo que eu acho que não tenho força, segurança. Então você termina criando uma zona de conforto. E eu quero deixar aqui uma reflexão agora, para todo mundo pensar, né? Quem são as pessoas que costumam irritar você? Uma reflexão rápida. Quem são as pessoas que costumam irritar você? As pessoas são geralmente, é interessante, né? Por que elas incomodam você, né? Essa é a segunda pergunta. Por que é que essas pessoas O que é que ela tem, né? O que é que elas fazem? Será que o que elas fazem realmente é motivo para irritação? Né? Eu atendi uma pessoa na semana passada e ela está com um problema com o marido, um casamento recente. Ela falou assim: até ouvir o meu marido mastigar na hora da janta me incomoda. Né? Ou seja... Quanta coisa guardada aí tem, viu? Será que é só o barulho da mastigação? Né? Por que será que ela está incomodada com esse barulho? Então, essa reflexão é para todos nós. Porque ela já vem mastigando há muito tempo. Acho que ela vai ter que dar sopinha. Ela já vem só ruminando. E aí é difícil. Tem que refletir sobre os motivos, né? Quem são as pessoas que nos irritam? Por que motivo cada uma dessas pessoas nos irritam? Será que isso é motivo para que eu fique irritado? Porque às vezes, se você parar para pensar, você vai descobrir que não existe motivo. E você está se irritando com alguma pessoa desnecessariamente, quando você poderia relevar e viver como as flores. Mas se está irritado é porque tem algum motivo. Mas porque é inconsciente. Exato, então tem alguma coisa ali incomodando a pessoa. Às vezes muitas vezes, quando é uma pessoa que você não tem convivência, porque essa irritação diária já é acúmulo de coisa. Imagina, você vai acumulando, chega uma hora, né, você não aguenta mais. Mas tem a irritação de uma determinada pessoa que você não conhece muito bem, que ela tem um comportamento que lhe causa irritação. E muitas vezes aquele comportamento é exatamente porque está revelando alguma coisa de você. Exatamente, é o reflexo. Alguma coisa você está enxergando naquele comportamento que lhe incomoda porque diz respeito a você. Só que isso também é forma muito rápida, em que você não tem essa clareza, né? Exatamente. Então esse dado é interessante. Por isso que é difícil saber viver, deixar as coisas, largar as coisas, né? A convivência, né? Você aceitar o outro é complicado. É complicado, principalmente quando não existe essa empatia 100%. Então, mesmo que distante, mas ainda existe essa conexão que pode causar prejuízo, né? Exato. Mas é importante que nós possamos nos auto-observar mais. Todo esse tempo, refletir nesses questionamentos que a Edmar citou agora, porque vale muito a pena se questionar o tempo todo.
E quando se sentir irritado, por que que eu estou irritado, né? Falando em por que eu estou irritado, o nosso ouvinte Irênio de São Cristóvão respondeu aqui, viu, Edmar? Opa! Boa tarde, o que me incomoda são os políticos. Isso aí incomoda muita gente. Incomoda muita gente. Irênio, muito bem pensado aí o seu incômodo. Agora a questão é que aí eu creio que é a questão de você... da nação também. Agora, o que é que lhe incomoda na sua vida diária, na sua vida diária. Nos seus próximos, né? Da sua convivência pessoal. Porque isso aí, a gente fala políticos, é um incômodo e tudo mais, mas aquilo que é do dia a dia... E tem mais, Ricardo. Às vezes é um comportamento do político que está lhe incomodando, ou que talvez seja uma referência sua. Isso também. Isso pode vir a acontecer. Também, isso mesmo. Então são muitos questionamentos para pensar. Tem pessoas que não conseguem progredir, não conseguem prosperar, porque ele vive incomodado o tempo todo. Incomodado com o quê? Será que são todas as pessoas à sua volta que estão incomodando? Ou será que é ele mesmo? E também tem o seguinte, o que é que político pode revelar? Quem coloca os políticos lá, né? Pois é. No caso do político, você não pode fazer nada sozinho. Né, você pode mudar o voto. Tem que ser coletivo, é uma ação coletiva. Uma decisão coletiva. Agora, quando a gente parte para a vida pessoal, aí você pode fazer alguma coisa. Mas mesmo no caso político, você pode fazer a sua parte. Sim. Mas não depende exclusivamente de você. Mas se você não fizer a sua parte, nunca vai acontecer. Sim. Então você tem que fazer a sua parte. Né? É verdade. Então a questão é o que você está... E o que é que você está fazendo para isso, né? Exatamente. A pergunta é essa. O que é que você está fazendo para mudar isso, isso aí. Né? A questão é a pergunta de coaching. Quando a gente tem uma dificuldade, percebe essa dificuldade e não sabe como solucionar, tem que pedir ajuda. Né? E é para isso que o INTC está lá, para isso que nós estamos lá, para isso que nós estamos aqui. Nós temos ajudado muitas pessoas a encontrar respostas, a encontrar caminhos da felicidade, a encontrar resultados espetaculares em curto espaço de tempo. Né? E esse é o nosso trabalho. Então, caso alguém precise de ajuda, entre em contato conosco. E assim, são temas de emoção, né? São temas emocionais que é o que a gente... carrega em todo o ato da nossa vida que a gente não percebe. A gente pensa que nós pensamos, pelo fato de pensarmos, né? Nós pensamos que somos assim racionais, que resolvemos as coisas tranquilamente. É só pensar, né? É só pensar. Quem dera Que fosse assim. Resolve quando está no piloto automático, né? Mas quando está lá no inconsciente, exato. Não é tão Ou então fácil. quando você não está na situação, aí você fica pensando, tá, beleza, tá tudo certo. Chega lá na hora, você não faz nada daquilo. Você não consegue fazer porque sua emoção lhe toma. E quero lembrar que a grande maioria desses costumes de comportamento vem da infância. Exato, tá? É determinante. Muitos bloqueios é da infância. É determinante. Que você passou pela escola, passou pela vida familiar. Então, tudo isso vem influenciando ali. Agora, tem pessoas que mesmo com todas essas influências, quando criança, consegue hoje ser um ser de luz. Consegue ter uma vibração positiva perante os demais. E aí, eu digo que isso seja quando você realmente está com uma conexão espiritual, tá? Que você tem uma missão, talvez você nem saiba qual sua missão, mas você tem uma conexão espiritual muito mais forte, que lhe bloqueia dessas situações negativas, desses adubos que estão à sua volta. Eu acho que tem pessoas que têm um certo dom para isso, sabe? Isso pode ser justamente ajudado, você pode receber ajuda e é um trabalho árduo, por isso que às vezes tem que... Mas tem gente que tem uma facilidade impressionante de não carregar o problema dos outros, né? Que sabe viver. Isso. Saber viver é uma coisa muito difícil. Saber viver nesse sentido, não é saber viver de querer comprar tudo ou ter dinheiro, não. É saber viver nesse sentido, de ser simples e ser você, né? É muito difícil isso. Saber lidar com as dificuldades do dia a dia, né? Entender que não é só você que tem dificuldade. Todo mundo tem, qualquer pessoa tem.
Agora, a forma como cada um lida com as dificuldades é que vai fazer a diferença no que diz respeito aos resultados. Mas a questão do carregar os problemas dos outros, eu acho que isso aí é uma tendência muito forte. Muito forte. Muito forte. Porque muitas das vezes você pensa que sabe viver, mas você termina carregando você tá carregando, aí vem dos pais, dos porque filhos, dos irmãos, dos tios, dos amigos, da religião, dos outros, enfim, você começa a carregar. Família, e aí eu tenho que ajudar, minha e família, você fica naquele aí lá pensamento, quando você menos espera, você já está envolvido você tá junto, naquela energia. Isso é tudo carregar problema, justamente é ficar focado no adubo, né? Ficar focado num lugar. E ali você vai junto tranquilamente. E não percebe, né? E não percebe quando você já está lá. A dificuldade é essa, a inconsciência, é a inconsciência. É a inconsciência. E o trabalho do coach é realmente trazer para a consciência, fazer com que a pessoa descubra quais são as causas desses comportamentos. E à medida em que ela descobre as causas, fica mais fácil de trabalhar. Com certeza. São 16h30. Gente, a dica do nosso... Rápido, é isso mesmo. 16h30. Não, eu estava aqui pensando que quando a pessoa não tem essa consciência, termina vindo a dor, né? Porque aí vem a dor física e digo, tome agora, se conserte. Não, a dor vai vir, né? A que se faz é que se paga. A que se paga, né? Se conserte. Você não tem como se livrar disso, não. Uma hora vem a cobrança. A fatura vai chegar. Uma hora a fatura chega. Vamos lá, o filme Qual de é o filme hoje de hoje, é Johnny 80. Johnny 80. Isso. Direção do Cary Fukunaga. Cary Fukunaga é o diretor do filme Johnny 80. É a história de uma mulher bastante interessante que retrata todo esse questionamento que nós trabalhamos hoje. Vale muito a pena assistir. Tem no Netflix. Está à disposição no Netflix. Muito bom. E fica aqui a dica, preciso saber viver. Preciso saber viver, isso mesmo. Já dizia o poeta. E nossos contatos são 99961-5636, 79999599952. E estamos à disposição no INTC para ajudar você no autodesenvolvimento. Muito obrigado, gente. Até a próxima segunda-feira com mais um Papo de Comportamento. Grande abraço. Valeu, pessoal. Voltaremos já. Papo de Comportamento.